Hum. Pessoal, boa noite de novo. Agora que a gente está gravando, vou começar a falar com vocês sobre a farmacoterapia dos distúrbios hormonais sexuais. Então, nós vamos fazer uma aula falando sobre os hormônios sexuais femininos. Depois nós faremos uma outra aula falando sobre os hormônios sexuais masculinos. Bruce, essa é a última aula, né? O último conteúdo. Penúltimo. Não, Oi, hum, oi. não, para mim os hormônios sexuais eram os últimos e já vinha a prova. Ah, tá. Eu vou começar apresentando para vocês os hormônios femininos. O principal hormônio feminino é o 17-beta-estradiol, que é o equivalente feminino da testosterona nos homens. Então, o hormônio masculinizante é a testosterona, o hormônio feminilizante é o 17-beta-estradiol. As mulheres, além do 17-beta-estradiol, têm a progesterona, que é um hormônio envolvido com o processo de gestação. Por isso, as mulheres têm dois hormônios sexuais importantes, o 17-beta-estradiol e a progesterona, já que só as fêmeas, né, nos mamíferos, que têm um processo de gestação. Então, ela tem um segundo hormônio que atua durante o processo gestacional, mas não é que ele seja produzido só na gestação, ele é produzido ao longo da vida da mulher toda, mas ele tem um papel preponderante na gestação. O hormônio feminilizante por excelência, que é o oposto da testosterona masculina, é o 17-beta-estradiol. Daqui a pouco a gente vai ver que a mulher produz outros estrogênios. Por isso que é muito comum a gente usar essa palavra no plural, estrogênios. Você vai ver que além do 17-beta-estradiol, existem outros dois estrogênios secundários. Vou falar deles daqui a pouco. Vocês devem ter reparado que eu destaquei nas estruturas, tanto do 17-beta-estradiol quanto da progesterona, os dois hormônios femininos por excelência, eu destaquei nos dois essa estrutura aqui, que é o núcleo esteroidal. Esse núcleo esteroidal, ele vem da molécula do colesterol, porque tanto o 17-beta-estradiol quanto a progesterona são produzidos a partir do colesterol. A célula ovariana da granulosa, ela vai usar colesterol para transformar ele em 17-beta-estradiol. E as células da teca, e também células da granulosa, convertidas em corpo lúteo durante a fase gravitícia da mulher, né, durante o período gravídico lá, a mulher está grávida, o corpo lúteo vira uma fábrica para produzir progesterona. Então, essas células da teca, principalmente, vão usar colesterol para gerar a progesterona. Ambos são esteroides, porque tem essa estrutura básica aqui, ó, a estrutura esteroidal, derivada do colesterol. Aqui nessa figura a gente consegue ver isso muito bem. Ó. A partir do colesterol, várias fases são feitas até que a gente produza essa substância comum aqui, que é a androstenediona. Tanto homens como mulheres produzem essa substância aqui a partir do colesterol, é a androstenediona. Vou pegar a imagem do colesterol que eu tenho aqui numa outra figura e trazer ela para cá. Acho que vai ficar melhor para vocês entenderem. Tá. Essa é a estrutura do colesterol. Vocês podem visualizar aqui ó, o anel A, anel B, anel C e anel D, ou seja, o núcleo esteroidal básico. A partir do colesterol, depois de várias etapas de transformação, a gente chega na androstenediona. Nos homens, a androstenediona vai ser majoritariamente convertida em testosterona. E aí os meninos masculinizam. Nas mulheres, tanto a androstenediona quanto a testosterona são convertidas por essa enzima aqui, ó, a aromatase, que faz com que a testosterona vire 17-beta-estradiol e que a androstenediona se transforme em estrona, e a estrona depois será convertida em estriol.
Então, quando a gente fala em estrogênios, em hormônios femininos, no plural, a gente está falando da progesterona, que vocês já viram, e dos 3 estrogênios. Quem são os 3 estrogênios? Estriol, estrona e 17-beta-estradiol. Esses aqui, ó, estrona e estriol, são secundários. O hormônio feminilizante mais importante é o 17-beta-estradiol. Reparem, gente, que a aromatase produz o 17-beta-estradiol a partir da testosterona. Eu queria que vocês olhassem a molécula de testosterona e olhassem a de estradiol e me mostrassem onde é que está a diferença delas. Se elas são muito diferentes, se a diferença é pouco significativa. Parece que só falta aquele puxadinho ali para cima, o H2C. A única coisa que parece diferir. Ah, não, tem também uma outra molécula de HO aqui. Ó, se vocês olharem essa parte da molécula aqui, ó, e essa parte aqui, vocês veem alguma diferença? Esse anel, esse, o anel 2, o anel 3, o anel 4, ó, B, C, D, do núcleo esteroidal. Aqui e aqui, aqui e aqui, aqui e aqui. Alguma diferença? Igualzinho. Sim. Nenhuma, né? Agora aqui, ó, eu tenho um CH3 na testosterona, ele é retirado no 17-beta-estradiol. Aqui eu tenho 3 duplas ligações dentro do anel, quer dizer, só uma, né? E no 17-beta-estradiol eu tenho 3 duplas ligações. E aqui eu tenho um dupla O, uma carbonila. E aqui eu tenho um OH, uma hidroxila. As diferenças entre testosterona e 17-beta-estradiol estão todas no anel A, aqui ó, no primeiro anel do núcleo esteroide. Então, o núcleo esteroide que essas moléculas herdaram lá do colesterol, que as originou, é somente aqui no anel A que estão as diferenças entre testosterona e 17-beta-estradiol. Vocês veem como que o nosso corpo tem extrema seletividade para reconhecer moléculas orgânicas. Olhando assim, parece uma diferença muito discreta para hormônios que têm efeitos muito distintos no corpo. Então, vamos lá. O colesterol usado para produzir o 17-beta-estradiol e a progesterona faz desses 2 hormônios esteroidais, porque tem essa estrutura nuclear. Qual é o papel do 17-beta? Vou falar um pouquinho sobre ele agora. 17-beta-estradiol, o mais importante dos 3 estrogênios. Tem que lembrar que ainda tem estriol e estrona. Mas a gente vai focar no 17-beta-estradiol. Ele é responsável por gerar nas mulheres as características sexuais femininas primárias e secundárias. O que é característica primária e secundária de uma mulher, gente? É a presença dos órgãos genitais. Então, quando é que a mulher produz níveis de 17-beta-estradiol mais elevados? 2 vezes na vida. Na fase intrauterina e na adolescência. Na fase intrauterina, esses níveis altos de 17-beta-estradiol vão fazer com que ela desenvolva útero, ovário, trompas, vagina, ou seja, órgãos sexuais femininos. Quando essa mulher nascer, a única coisa que vai indicar na espécie humana que se trata de uma mulher são os órgãos genitais. Porque de resto, ela é indiferenciada de um menino. Então nós só vamos saber se trata de uma mulher ou de um homem, né, se a gente olhar para os genitais aí da criança. O vestido a gente não sabe a diferença. A produção de estradiol segue baixa ao longo da infância e ela tem um novo pico na adolescência, na pré-adolescência. Quando a mulher vai agora sofrer o desenvolvimento dos caracteres secundários femininos. Aí a voz adquire um timbre mais agudo, começam a surgir os pelos pubianos, mas os pelos surgem num padrão feminino, pelos mais discretos, mais concentrados na região pubiana, sem formação de pelos no rosto. Já é o que o oposto da testosterona, do estradiol, faz nos homens, né? A testosterona já faz um padrão de pelo completamente diferente. Crescimento ósseo, tá? O 17-beta-estradiol, ele aumenta o crescimento ósseo, aumenta a densidade óssea. Mulheres crescem bastante nesse período do início da adolescência. A gordura se localiza nos quadris.
por isso as mulheres adquirem essa silhueta típica, né, das mulheres, com a cintura fina e o quadril mais largo. E também os seios se desenvolvem. Então, aqui, depois do efeito do estradiol na adolescência, a mulher adquire as características feminilizantes definitivas. Então, o estradiol, além dele dar para dar essas características feminilizantes, concorda que ele tem que mexer no tecido ósseo, então ele é um estimulante do tecido ósseo, deixa o tecido ósseo mais forte, mais denso. No útero, ele aumenta a proliferação endometrial, aumenta o espessamento, né, a multiplicação das células uterinas, e na mama ele prolifera as glândulas mamárias. Ou seja, o estradiol, no momento que ele promove crescimento de mama e crescimento do útero, ele está atuando aqui no processo menstrual para tentar, no ciclo menstrual, né, para tentar preparar essa mulher para a gestação. Então, todos os meses o estradiol tenta aumentar a proliferação das mamas e aumentar a proliferação do útero, da parede uterina, do endométrio, para dar mais chances de haver uma nidação e desenvolvimento de uma gestação. Além disso, o estradiol vai agir podendo provocar um aumento da quantidade de cálculos biliares, as famosas pedras na vesícula. Ele pode ter um efeito redutor sobre a pressão arterial. Ele tem um efeito benéfico sobre o lipidograma da mulher, tá? Ele aumenta a HDL e diminui a LDL. Mas ele tem um efeito muito ruim sobre a coagulação feminina. Níveis elevados de estradiol na mulher também aumentam o número de fatores de coagulação. A mulher fica mais propensa a coagular o sangue. Numa mulher mais velha, níveis altos de estradiol podem diminuir a cognição e levar à demência mais rapidamente. Pode piorar um quadro de demência, um excesso de estradiol numa mulher mais velha. E diminuir a produção de sebo na pele, ficando com a pele mais ressecada, menos oleosa. Tudo isso são efeitos do 17-beta-estradiol. Quando uma mulher faz uso, quando uma mulher normal, né, o estradiol no corpo dela vai ter esses efeitos biológicos, alguns mais positivos, outros negativos. E existe o outro hormônio feminino presente nas mulheres, que é a progestina. As progestinas, eu vou falar os efeitos delas agora em cada tecido e vocês vão ver que apesar de também ser um hormônio feminino, também ser derivado do colesterol, também ser produzido nos ovários, a progesterona tem efeitos diferentes do estradiol, às vezes complementares, às vezes opostos. Então, as progestinas, aparentemente, elas promovem maturação do endométrio, ou seja, o estradiol promove proliferação, aumento do número de células. A progesterona vai lá e faz essas células amadurecerem, deixa esse endométrio pronto para receber um óvulo fecundado. E, ao mesmo tempo, ela também estimula a proliferação da mama, assim como o estradiol. Então, ambos são estimulatórios para o útero e para a mama. A questão é que o estradiol estimula mitoses, aumento do número de células. E a progesterona, ela estimula a maturação do endométrio e também proliferação da mama. Ela não tem efeitos muito intensos sobre os ossos. O estradiol, ele estimula os ossos. O efeito dela da progesterona sobre os cálculos biliares é oposto ao do estradiol. O estradiol aumenta e a progesterona diminui a chance de cálculos biliares. Na pressão arterial, o efeito também é oposto. A progesterona aumenta a pressão arterial durante a gestação e o estradiol diminui. No lipidograma, o efeito também é oposto. HDL diminui e LDL aumenta. Isso é bom ou ruim, gente, esse efeito da progesterona? Diminuir HDL e aumentar LDL. Já estudamos isso. É ruim. Ruim. Né? Melhor é o efeito do estradiol, que aumenta HDL e diminui LDL.
As progestinas têm uma vantagem sobre o estradiol, porque elas têm pouco, elas influenciam pouco na coagulação. Já o estradiol, o 17-beta-estradiol, como eu comentei com vocês, ele estimula muito a coagulação, podendo gerar trombos na mulher. A progestina não faz isso. Pelo contrário, ela aumenta a insulina, diminuindo a glicemia. Ela também tem um efeito negativo na cognição da mulher mais velha. Então, a progestina pode deixar essa mulher acelerar um processo de demência dela. E ela não tem grandes efeitos sobre a produção sebácea. Então, vocês repararam que em alguns momentos, progestina tem um efeito semelhante, em alguns momentos ela tem efeito oposto. Às vezes ela é semelhante ou complementar, às vezes ela tem efeito antagonista do estradiol, né? Oposto ao do estradiol. Aqui, quando é que vocês viram que ela é complementar, parecida com o estradiol? Qual é o efeito dela, gente? Casa com o do estradiol? O efeito dela no endométrio? No endométrio e na mama, principalmente, né? Reparem, ó, que no endométrio e na mama, o estradiol faz o endométrio multiplicar as células, a progestina faz essas células amadurecerem, faz os vasos sanguíneos ficarem mais calibrosos, melhora a circulação de sangue no endométrio. Na mama, ambos fazem proliferação de glândula mamária, então aqui eles agem em conjunto. Mas nos ossos, na vesícula biliar, na pressão arterial, no lipidograma, na coagulação sanguínea, na insulina, os efeitos deles não são, ou são opostos, ou onde um age, o outro não influencia. Na cognição, eles também têm efeitos somados, né? Numa mulher mais velha, usar estradiol e progestina pode acelerar um processo de demência, de perda da cognição, do raciocínio lógico. Professor, eu vi ali a palavra gestação. Esse segundo hormônio que o senhor citou, ele é mais na gestação? Como eu tinha falado antes, a progesterona, ela é produzida a cada ciclo menstrual. Ah, Mas sim. ela vai ser produzida em altos níveis durante todo o período gestacional. A grande função dela no corpo da mulher é ajudar a manter a gestação. Por isso que ela é o hormônio característico da gestação. Mas Será ela é se por isso, produzida a vida toda. será se por isso que um dos sintomas da gestação, sim, eu não sou mãe, nunca gestei, não sei. As mães sempre reclamam de, tá esquecendo as coisas, a memória fraca. Será se é o efeito desses dois hormônios? Pode ser, né? Tem um efeito de redução da cognição. Pode ser por conta deles estarem elevados durante a gestação. Olha, prestem muita atenção nisso daqui, gente. Isso daqui é um desenho, ó, do folículo ovariano onde tem o óvulo. Reparem que ele no início está bem embrionário. À medida que o ciclo menstrual vai passando, o óvulo começa a amadurecer. Olha ele aqui. Até que em um determinado dia o óvulo é liberado. E aí o óvulo individualmente vai ser liberado para as trompas de Falópio. Esse aqui é um desenho do endométrio, mostrando para vocês como é que o endométrio, a parede do útero, muda ao longo dos 28 dias do ciclo menstrual. Então, ó, casa para mim esse desenho com esse e me diz em qual dia do ciclo menstrual a ovulação está acontecendo. Próximo do sétimo dia, 7 dias até mais ou menos 20 dias. Não, isso aí é quase o ciclo menstrual inteiro. Onde é que está acontecendo a ovulação? Quando é que o óvulo está sendo liberado? Em qual dia? No 14 dias. 18º dia? Né? Você está pensando aqui, né? Então vamos lá, é por aqui, por aí mesmo. Ó, do dia 0 ao dia 7, gente, o dia 0 do ciclo menstrual é o dia da menstruação. Então aqui a mulher menstruou, ou seja, ela não engravidou. O endométrio dela se espessou. Ó, isso aqui é um ciclo, ó, mas eu poderia copiar essa figura e colar ela aqui antes. Teria um, e aqui ele estaria finalizando aqui, ó, e estaria começando o outro.
Então a mulher passa por isso todos os meses. Dia 0 é o dia da menstruação. Nos próximos 7 dias, vocês vão reparar que a partir do dia 7, a parede do endométrio começa a espessar. Ó, mais vasos sanguíneos, ela vai ficando mais espessa. Olha, isso aqui é célula. Olha a quantidadezinha. Tinha poucas camadas de célula aqui. Olha agora. Até que chega no 14º dia. Qual evento acontece no meio do ciclo menstrual? A ovulação. Ela acontece normalmente em torno do 14º dia do ciclo menstrual. 14 dias contado a partir de qual evento, gente? Do fim da menstruação? Do primeiro dia. Primeiro dia da menstruação. A mulher menstrua, conta 14 dias, ela está no auge do seu período fértil. O 14º dia é o dia de maior chance dela estar ovulando. Mas, claro, ela pode ovular alguns dias antes, no dia 11, 12, 13, ou ela pode ovular alguns dias depois, no 15, 16, 17, 18, mas o usual é que o 14º dia seja o dia de maior chance de ovulação. Reparem que nos dias seguintes, 15º, 6º, 7º, 21º, 22º, 3º, 4º, esse endométrio continua espessado. E aí, no final, o espessamento vai diminuindo. Por que o espessamento não permanece alto, gente? Por que no final do ciclo ele cai? Diminui o nível do hormônio? Ó, daqui a pouco eu vou falar dos hormônios. Quero que vocês pensem o seguinte. O que acontece no 14º dia mesmo? Ovula. Ovulação. O óvulo vai ser liberado aqui do ovário. Ó, ele é liberado do folículo ovariano. E o óvulo vai cair na trompa de Falópio. E aí ele vai passar pelo caminho da trompa. E aí ele vai passar pelo ovário, pelo útero. Essa parede do útero aqui, ó, é que eu estou chamando de endométrio. Como é que ela está aqui no 14º, 15º dia? Espessa, larga, bem vascularizada ou delgada? Larga e vascularizada. Larga, vascularizada. Por que ela está assim? Você consegue entender por que motivo ela está assim? Por que ela ficou assim por conta da liberação do óvulo? Para o óvulo ser fecundado. Porque se o óvulo for fecundado, eu preciso dessa parede bastante espessa, cheia de células, cheia de vasos sanguíneos. Por quê? Para que o óvulo fecundado grude nessa parede aqui em algum ponto. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui em cima, pode ser do outro lado, pode ser aqui embaixo. Eu preciso que esse óvulo se conecte nesse endométrio, porque aqui, onde o óvulo se conectar, fecundado, vai surgir uma placenta. Uma associação íntima entre o tecido da mãe, o tecido vascular da mãe e o tecido vascular do bebê. E essa placenta vai se conectar ao bebê pelo cordão umbilical. Então o bebê vai ser desenvolvido aqui dentro do útero. Se esse óvulo veio descendo aqui, ó, e a mulher não teve relação sexual, ele vai passando, ó. Ele foi liberado que dia, gente? Daqui. Dia 14. 14. Então vai, ó. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Opa! Aqui, gente, ele já está indo em direção à vagina. Houve fecundação? Não. Não. Houve gestação? Não. Precisa dessa parede espessada para receber o feto ou ela espessou à toa? Espessou à toa. À toa. O corpo vai manter esse gasto de energia, essa parede espessada, cheia de vaso sanguíneo, ou uma vez que ela não foi útil, ou seja, a gestação não aconteceu, essa parede espessada aqui, ó, vai descamar, esses vasos vão romper, essas camadas de célula extra, olha o tanto de camada de célula extra que surgiu aqui, ó. Isso aqui tudo vai descamar, vai escorrer em direção à vagina e vai ser liberado do corpo da mulher. Isso vai estar acontecendo no finalzinho do ciclo. Quando isso acontecer, é o final de um ciclo e o dia 0 de quem? Da menstruação. O dia 0 do próximo ciclo. Ah. Tá? Então a menstruação ela encerra é o final de um ciclo e o início de outro. Então a menstruação está dizendo o seguinte:
Ocorreu tudo normal. Você menstruou no 30 dias, 28 dias atrás, seu endométrio espessou. No 14º dia, no 14º dia, um óvulo foi liberado. Ele fez o caminho, não encontrou com espermatozoide nenhum nesse caminho. Depois que ele foi liberado pela vagina, depois que ele passou, né, em direção ao colo do útero e à vagina, essa parede que tinha espessado descama. E aí vai vir um evento menstrual, no 28º, por volta do 28º dia, que vai marcar o dia zero do próximo ciclo. Claro, se esse óvulo, quando foi liberado aqui, ó, e a mulher, e ele vai vir descendo em direção ao útero, e a mulher tem uma relação sexual, o homem vai ejacular no fundo da vagina. E esses espermatozoides vão subir o colo do útero e, nadando no fluido cervical, eles vão vir em direção ao útero. Milhões de espermatozoides. Então, se um óvulo estiver descendo aqui, esses espermatozoides vão tentar fecundá-lo. Se a fecundação acontecer, ele vai nidar. Se ele nidar, se conectar aqui, uma placenta começa a ser desenvolvida e uma gestação vai ter início. Como que o corpo vai manter essa gestação em termos hormonais? Eu quero que vocês prestem atenção aqui agora. Continuem acompanhando aqui as datas. As mesmas datas que estão aqui para o endométrio, para a ovulação, valem para os grávidos. Então, como é que está estradiol no dia da menstruação, gente? Alto ou baixo? Baixo. Baixo. Aí vamos passando os primeiros 7 dias, ele continua o quê? Alto ou baixo? Baixo. Do Vai 7º dia aumentando. para frente, começa a acontecer o quê com ele? Vai aumentando. E aí ele atinge um pico. Vocês conseguem ver claramente no gráfico do estradiol que ele atinge um pico num determinado período do ciclo menstrual? Por volta de qual dia que esse pico acontece? No dia da ovulação. 4. No dia da ovulação. Opa, então estradiol tem a ver com o quê, gente? Professor, Oi? Oi? aqueles testes rápidos, então, aqueles testes rápidos medem o aumento da gonadotropina cariótica? É, outro hormônio. Né? Não falei dele aqui ainda não. São gonadotrofinas, né? Como esses daqui, ó, LH e FSH. Vou falar delas ainda. Ó, o estradiol, o pico dele no dia 14º dia está marcando o dia da ovulação. Então esse pico acontece e ele tem tudo a ver com a liberação desse óvulo. E aí nos próximos dias você vê que ele cai. As pessoas pensam que o nível de estradiol da mulher cai. Não é que cai, é porque ele teve um pico muito intenso. Ele desce, mas você concorda que depois ele continua subindo, ó? Nos próximos dias aqui do ciclo menstrual, o nível de estradiol não está maior do que estava antes, quando o endométrio não estava espessado. Ó, quando vocês olham para esse lado aqui, ó, após a ovulação, o nível de estradiol está mais alto ou mais baixo do que antes de ovular? Mais alto. Mais alto. E aí você vê que a gente está falando isso, ó, que o estradiol ele está mantendo o endotélio proliferando e a mama multiplicando. Por quê? O estradiol está entendendo que o óvulo foi liberado depois do pico dele. Então ele vai continuar trabalhando para manter esse endométrio espessado. Reparem agora a progesterona, gente. Como é que a progesterona está do 1º ao 7º dia? Alta ou baixa? Baixa. Baixa. Do 7º ao 14º? Baixa. Teve pico de progesterona no período da ovulação? Não. Quem está envolvido com ovulação, então, gente? Estradiol ou progesterona? Estradiol. Mas olha o que acontece depois da ovulação com os níveis de progesterona na mulher. Eles aumentam. Aumentam. E depois, no 28º dia, caem. Sabe por que caem? Porque ela não engravidou. Se ela engravidasse, esses níveis subiriam e permaneceriam altos por quanto tempo? 9 meses. 9 meses. Ele é o hormônio da gestação. Ele está sempre basal na mulher. E aí ela libera um óvulo no dia 14, a produção de progesterona aumenta. Se a gestação acontecer,
os níveis de progesterona vão seguir altos pelos próximos 9 meses. Se a gestação não acontecer, a progesterona baixa. O que a progesterona está fazendo com esse endométrio? Lê aí na anotação de vocês. Por que ela está subindo logo depois da ovulação? O que ela está fazendo com esse endométrio que o estradiol fez crescer? Maturando. Ela está maturando, deixando esses vasos sanguíneos mais calibrosos, essas células maduras, prontinhas para receber um óvulo. Ah, frustrou, não deu certo. Esse endotélio descama. Por quê? Porque os níveis de estrogênio caem e os níveis de progesterona caem no final do ciclo. Essa queda do estradiol e essa queda da progesterona estão dizendo o seguinte: não houve o quê? Gravidez. Não houve gravidez, não houve fecundação do óvulo. O óvulo passou pelo caminho dele, ileso, e aí o endométrio em seguida vai descamar porque ele espessou à toa. Os níveis de hormônios que tinham subido para que ele descamasse, caem. Olha aqui, ó, no final do ciclo eles caem. Olha como é que eles começam o próximo ciclo. Do jeitinho que eles terminaram. Eles terminaram altos ou baixos? Baixo. Baixos. Então eles vão começar o próximo ciclo baixo. O estradiol vai ter um pico no dia 14, que é a ovulação. E a progesterona só vai subir depois que ovula. Para tentar gerar um estado propício à gestação. A gestação não aconteceu, os níveis dela caem. De estradiol também. O endométrio que eles tinham espessado e maturado descama. E aí, quando esse endométrio começa a descamar, é porque esse ciclo está terminando, está começando o próximo. Qual evento começa o próximo ciclo? A menstruação. A menstruação. Gente, essa é uma aula que não é uma aula que deve ser vista com igualdade entre os sexos. Homem tem que saber isso aqui? Tem, ainda mais se for um farmacêutico, vai precisar eventualmente dar instruções, entender sobre a farmacoterapia, essa é a ideia. Mas, meninas, vocês têm que ser doutoras nisso. E só essa aula não será suficiente. Tem que pegar material extra, tem que ir lá no capítulo do livro, ler ele inteiro, tem que entender o papel de cada um desses hormônios, precisa entender o ciclo menstrual em detalhes, vantagens e desvantagens de mexer nesses hormônios, dependendo da idade da mulher. Isso aqui é sobre o corpo feminino. Então, não dá para uma mulher de nível superior, formada num curso da área da saúde, não saber isso aqui de cabo a rabo. Qualquer pergunta que uma menina mais jovem te fizer, uma mulher mais velha te fizer, você tem que ser capaz de responder sobre isso daqui. Então, essa aula vai dar algumas noções para vocês sobre algo que vocês, meninos, precisam se aprofundar muito mais. Não dá para uma mulher adulta, formada num curso da área da saúde, desconhecer o ciclo menstrual. É um negócio absurdo. Eu vou dar algumas noções de ciclo menstrual para vocês aqui hoje, como eu já acabei de fazer nesse começo. Então, vocês viram que todo mês o corpo feminino vai se preparar para a gestação. Se der certo, ok. Se não der certo, toda a preparação é desfeita, a casa é desarrumada, joga-se tudo fora e no mês seguinte começa-se tudo outra vez. O estradiol e a progesterona vão ter papéis importantíssimos nesse processo. O estradiol porque ele vai ajudar no processo ovulatório. O pico dele vai gerar ovulação lá no 14º dia. E a progesterona porque ela vai deixar esse endométrio, o endométrio que é aqui bastante maduro, pronto para receber o óvulo fecundado, o zigoto, e dar origem a uma placenta, onde ele se conectar. Uma Bruce, curiosidade que talvez vocês não saibam, foi... desculpa te interromper, é que uma colega pediu para mim te falar para ver se tem solicitação dela para ela entrar na aula. deixa eu ver. Fala para ela que não. Fala para ela tentar de novo. Tá bom. Uma coisa que talvez vocês não saibam. A quantidade de óvulos, olha, tá vendo que a mulher tem vários folículos estimulados pelos hormônios, pelas gonadotrofinas, LH e FSH, a gente vê isso lá em fisiologia, né? Endócrina, hormônio luteinizante, folículo estimulante.
Esses hormônios fazem esse óvulo aqui amadurecer e ficar pronto para ser liberado. Eles amadurecem esse folículo. Só que cada ovário da mulher carrega um número X de folículos que vão gerar óvulos. Então, a quantidade de óvulos que uma mulher vai produzir na vida já está determinada desde que ela estava na vida intrauterina. Quando formou os ovários do bebê do sexo feminino, nos ovários já tem aqui ó, a quantidade de óvulos. Então, vou colocar um número aqui, tá? Só para vocês terem uma... Não é esse o número verdadeiro, óbvio. Só para vocês terem uma noção. Mas se uma mulher nascesse com 100 óvulos aqui e mais 100 óvulos aqui, ela teria um total de 200 folículos, né? 100, 100. Quantos ciclos menstruais ela teria? Teoricamente, se a cada mês ela libera um óvulo, ela vai ter ao longo da vida 200 ciclos menstruais. E quando acabar os óvulos aqui, gente? Aí vem a menopausa. Aí vem a menopausa, ela para de ciclar. Ela para de ter esse processo, porque ela já não tem mais óvulos para liberar. É diferente do homem. A produção de espermatozoides no homem é constante e é aos milhões. O óvulo é liberado um a cada ciclo menstrual. Teoricamente, né? Pode haver liberação de mais de um, tanto que existem gênios que mas normalmente se libera um óvulo a cada ciclo menstrual. Isso vai acontecer e ele vai fazer esse trajeto aqui todos os meses, até que se esgotem os óvulos. Então, por exemplo, por que a mulher tem essa data, né, que pressiona tanto as mulheres de até os 35 anos tem que engravidar? As mulheres fazem umas loucuras, aí acabam engravidando meio que por conta desse relógio biológico aí com receio. Mulheres que não pretendem engravidar antes dos 35, muitas vezes estão congelando seus óvulos quando mais novas. Por que as mulheres fazem isso, gente? Porque essa célula pensa o seguinte: ela surgiu quando? Que eu falei que surgiu cada óvulo na mulher? Quando for na formação. Lá na vida intrauterina. Então, numa mulher de 50 anos, vamos supor que ainda reste nessa mulher, vou botar um número aqui, 10 óvulos. Qual a idade desses óvulos? 50 anos. 50 anos. Então, são células que envelhecem junto com as mulheres. Por isso que, a partir de um determinado tempo, a chance de haver alterações cromossômicas nessas células aumenta muito, porque já são células envelhecidas. Por isso que o risco de ter um bebê com Down ou com outras síndromes, distúrbios genéticos, aumenta, porque essa célula está cada vez mais envelhecida. A produção de espermatozoides no homem também fica prejudicada. Mas no caso dos homens, esse problema fica menos intenso. Como eu falei, o espermatozoide é sempre uma célula nova, reproduzida. Mas as células originais ali, que vão gerar os espermatozoides, elas também envelhecem. Então, os homens também podem produzir espermatozoides anômalos. A questão é que o espermatozoide anômalo, se ele tiver algum defeito de locomoção, se ele for de alguma forma menos eficiente que os outros, ele não vai vencer a briga, ele não vai conseguir subir por esse caminho aqui, ó, antes dos espermatozoides saudáveis, sem nenhum tipo de anomalia. Então, Professor? esse processo aqui, na verdade, é uma seleção evolutiva. Né? O homem libera aqui milhões de espermatozoides no fundo da vagina e eles vão iniciar literalmente uma competição, subindo pelo colo do útero e vendo qual é aquele que mais rapidamente chega ao óvulo, aqui dentro da região do útero. A gravidez deve acontecer aqui, tá? Mas ela pode acontecer bem aqui embaixo, que é uma gravidez mais perigosa. Ela pode acontecer até dentro da trompa, uma gravidez tubária, bastante complicada. Então, a gravidez pode acontecer em outros pontos. Mas o ideal é que seja aqui dentro do útero, que esse órgão muscular é do tamanho de uma laranja, mas vai ficar do tamanho de uma melancia. Então, ele tem essa capacidade de multiplicar as células musculares da parede uterina e ele vai virando uma bolsa maior, vai se dilatando. Oi? Não, é sobre essa gestação tubária que o senhor falou. No caso, é porque, vamos supor que o espermatozoide ele tá ali naqueles primeiros dias da ovulação. Ele
ela acontece porque ele entra de encontro com o óvulo nessa região? Sim, nessa região. Aí o óvulo, porque o óvulo ele só nida se ele tiver fecundado. Tá? Então ele só vai nidar na parede se ele tiver fecundado. O óvulo não fecundado passa reto. Ele tem que ter virado o zigoto, ele tem que ter sido fecundado. Então o espermatozoide já tem que estar aqui, né, nessa altura da trompa, e o óvulo ter sido liberado. Isso acontece muito quando, por exemplo, a mulher ela vai ovular, por exemplo, qual dia mesmo? Teoricamente? 14º. 14º. Talvez ela vai ovular de fato no 14º, mas ela tem uma relação sexual no 13º. E aí, nessas 24 horas antes da ovulação, os espermatozoides, né, sobem e eles têm uma vida útil aí de, acho que, eu não sei se tem certeza disso, mas acho que de até 72 horas. Então, eles vão vir aqui, vão se espalhar por essa região, do útero, das trompas. Então, caso um óvulo seja liberado no dia seguinte, a gravidez pode acabar acontecendo aqui. A nidação pode acontecer aqui. Não é porque fecundou aqui que vai nidar aqui, não, tá? É um azar. Pode ocorrer a fecundação aqui e ainda assim o óvulo vir e nidar aqui no útero mesmo. Mas a gravidez ectópica é um grande problema. O ano passado, uma amiga minha teve essa gravidez e aí as trompas dela estourou, ela teve uma infecção, ela quase morreu. A trompa não tem a capacidade de dilatação do útero, né? Não é um órgão muscular, é conjuntivo. Então ela não. Ó. Isso aqui para vocês verem. Primeiros meses da gerada. Então, tá vendo? O óvulo foi liberado, a fecundação aconteceu e a nidação aconteceu aqui dentro da trompa, né? E não dentro do útero onde deveria estar acontecendo. E aí essa gestação vai precisar de uma cirurgia, né? Que não vai poder ser levado a termo. Deixa eu voltar. Tá. Professor, Oi. e existe alguma tecnologia que seja capaz de transferir essa nidação que aconteceu nas trompas para o útero? Não. Sem Isso aqui é muito delicado. Como vocês perceberam, como eu falei para vocês, esse endométrio espessado, essa parede espessada, é um conjunto de células, de camadas de células, recheadas de muitos vasos sanguíneos e muito frágil. Muito frágil. Então, às vezes, ao menor toque aqui, esses vasos arrebentam e toda uma região descama. Então, por isso que muitas vezes uma mulher tem um sangramento, acha que perdeu o bebê, vai lá e não perdeu. Então, pensa o seguinte, o bebê veio e o óvulo nidou aqui, formou a placenta aqui e o cordão umbilical parte desse ponto. E o bebê fica. Ela pode, durante a gestação, ter uma descamação dessa área aqui, ó. Nada tem a ver com o ponto onde o bebê está nidado, onde a placenta está instaurada. Ela pode ter uma descamação dessa área. Essa área descama, o sangue escorre, e aí a mulher vai perceber, se apavora. Pode, se for no local da nidação, isso pode representar, normalmente representa um aborto espontâneo. Mas pode ser em outras áreas do útero, aquele sangramento pode ser normal. Não vai influenciar na gestação, mas fazer essa transferência, não. Então, vocês perceberam que esses hormônios, esse aqui tem tudo a ver com ovulação, e a progesterona tudo a ver com a gestação. E aí o corpo da mulher, quando percebe que a gestação não aconteceu, ele derruba os níveis de estradiol e derruba os níveis de progesterona. Mas se a gestação acontecer, como é que vão ficar os níveis de estradiol ou progesterona? Eles vão cair ou eles vão se manter altos durante a gestação? O que vocês acham? Manter. A progesterona vai manter e o estradiol vai cair? Não, os dois ficam altos. A progesterona mais que o estradiol fica oscilando, como ele está aqui, mas oscilando no alto, ó, não embaixo. Então os níveis de estradiol ficam altos e os de progesterona ficam altos durante a gestação. Então pensa na gestação como um momento em que os níveis hormonais femininos da mulher estão elevados, tanto o estradiol quanto a progesterona.
Aí eu pergunto a vocês, durante a gestação, a mulher teve uma ovulação, houve a fecundação, nidou, surgiu a placenta, o bebê está em desenvolvimento aqui dentro. No mês seguinte, ela vai ciclar de novo, um novo óvulo vai ser liberado no próximo mês, e nos próximos 9 meses, enquanto essa gestação está tendo curso aqui? Não. Não, sim. Já fiquei sabendo que aconteceu. Eu acho que não. Gente, não, pelo amor de Deus. Se ela está grávida, qual é a lógica dela continuar ovulando? Se ela engravidar de novo no mês seguinte, de novo, ela vai ter 9 gestações? Não faz sentido. Uma gestação interrompe o processo menstrual, o ciclo menstrual. Interrompe esse ciclo aqui. Os níveis de estrogênio vão ficar sempre altos e o de progesterona vai ficar sempre alto. Esses hormônios altos o tempo todo vai dizer o que para o organismo da mulher? Você está o quê? Grávida. Grávida. O estrogênio fica sempre alto. Vai ter como ter pico de estrogênio? Não. Não. Agora me explica como é que vai ficar esse endométrio. Ó, ele espessou quando o estrogênio aumentou e ele maturou, ficou maduro quando a progesterona aumentou. Se houver a gestação, a progesterona continua alta e o estrogênio continua elevado. Como é que vai ficar esse endométrio ao longo da gestação? Ele regride ou ele vai ficar o tempo todo estimulado? O tempo todo estimulado. O tempo todo estimulado. Então, esse endométrio ele vai ficar espessado porque os hormônios que o mantêm espessado, estrogênio e estradiol, vão se manter altos durante a gestação. O endométrio descama todos os meses porque o nível de estradiol cai e de progesterona cai, porque não houve a anidação do zigoto, não houve a gravidez. Se houver, o nível de estradiol fica alto, a progesterona fica alto. Então, esse endométrio mantém-se espessado, só que o óvulo amadurece para ter uma nova ovulação? Não. Aí não mais. Não. O endométrio fica espessado, mas não tem ovulação. Dessa forma... Oi, você não pergunta? Ó, acho que alguém com áudio aberto aí, fecha para mim, por favor. Abre só para perguntar. Então, gente, durante o período gestacional, o fato de o estradiol permanecer alto e da progesterona permanecer alto bloqueia a ovulação. Quando os fisiologistas descobriram isso, que durante o período gestacional a ovulação parava, porque os níveis de estradiol estavam elevados e os níveis de progesterona estavam elevados, um farmacologista leu essa história e pensou, uai, era mineiro ele, né? Começou pensando com uai. Estradiol alto e progesterona alto param a ovulação, porque o corpo entende que a mulher está grávida. Se eu der estradiol e progesterona para essa mulher, fora da gravidez, eu vou convencer o corpo dela de quê, gente? Se eu pegar uma garota como vocês, de 20 e poucos anos, que não está grávida, e der estradiol e progesterona, e manter o nível desses hormônios elevados em vocês, o que o corpo de vocês vai entender? Que eu estou grávida. E qual o processo que vai parar? Que não precisa do processo de ovulação. E não vai ovular mais. Com base nesse pressuposto, desenvolveu-se pílulas contendo estradiol e progesterona. Mas não o 17-beta-estradiol. O 17-beta-estradiol é o que a mulher produz lá na célula da granulosa. Progesterona é o que ela produz lá no corpo lúteo, na célula da teca. Não eles, mas cópias sintéticas deles em laboratório. As cópias do estradiol, os estrogênios sintéticos, que a gente usa no Brasil, são o etinil estradiol e o valerato de estradiol.
cópias do estradiol. Se vocês olharem a estrutura, eles são parecidíssimos com o estradiol. E a progesterona também foi copiada, a gente chama de progestinas, são as progesteronas sintéticas. Tem várias progestinas sintéticas no mercado, cópias da progesterona. Gestodeno, ciproterona, drospirenona, norethisterona, desogestrel, levonorgestrel, aqui é trel, tá? Com L no final, tá errado. Norgestrel, medroxiprogesterona, entre outros. Então, qual foi a ideia? Vamos dar para as mulheres uma pílula contendo estrogênio sintético com progestina sintética. E quando a mulher tomar essa pílula, os níveis de estrogênio dela vão ficar sempre altos e os níveis de progesterona também vão ficar sempre altos. Eu estou dando um estrogênio sintético e uma progestina sintética. Com isso, como é que vai ficar o endométrio? Espessado ou não? Muito estrogênio e muita progestina. O endotélio vai crescer e vai maturar ou não? Vai. Vai, mas o que não vai haver? A fecundação. A ovulação. A ovulação não vai haver. Porque para haver ovulação, eu precisava ter o quê? Um pico de estrogênio. Se eu mantiver os níveis de estrogênio sempre altos, eu vou ter esse pico no dia 14? Não. Não. Então entendam isso. A ideia foi essa. Então, só para mostrar para vocês aqui, ó, a partir da estrutura do colesterol, a gente consegue gerar as progestinas sintéticas. Tá vendo? Todas têm um núcleo esteroidal. Ó, aqui os 4 anéis velhos conhecidos nossos. Na medroxiprogesterona, na hidroxiprogesterona, na progesterona, na norethisterona, no desogestrel, todos têm estrutura esteroidal. De cá vocês veem o etinil estradiol, que é uma cópia do estradiol. O mestranol, o quinestrol. No Brasil a gente tem o etinil estradiol, é o nosso principal estrogênio sintético. E as mulheres produzem estradiol, 17-beta, como principal hormônio feminino, e também produzem estrona e estriol, que eu já tinha mostrado. Então, só para vocês verem que a estrutura dos sintéticos difere um pouquinho do biológico. Ó. O etinil estradiol não é idêntico ao estradiol, não. Tem diferenças aqui, ó, nessa região. Aqui é uma hidroxila apenas, aqui eu tenho essa estrutura de um carbono fazendo tripla ligação com outro carbono. Tem um nome que eu não estou lembrando agora. E de cá, vocês vão ver que essas progestinas sintéticas não são iguais à progesterona, não. Elas têm variações também. E assim, gente, surgiu uma pílula chamada de pílula anticoncepcional, que permitiu que as mulheres tomassem uma substância contendo, uma pílula contendo estrogênio sintético em microgramas, junto com progestinas em miligramas. Então, a dose de progestina é bem maior do que a dosagem de estrogênio sintético nas pílulas, nos anticoncepcionais associados. Então, quando vocês ouvirem o termo anticoncepcional associado, associada porque ele é uma associação de duas substâncias. O quê? Um estrogênio sintético com quem? Progestina. Uma progestina, que é uma progesterona sintética. Então, vocês vão ver etinil estradiol com levonorgestrel, vocês vão ver etinil estradiol com norethisterona, etinil estradiol com gestodeno. Então, vocês vão ver combinações. Ao tomar essa combinação, a mulher deixa de ovular. Né? Por quê? Porque aquele ciclo que a gente viu, ó, do hormônio começar, o ciclo baixinho, ele vai subindo, tem um pico, opa, e acontece a ovulação. Isso aqui já não vai acontecer mais. O etinil estradiol fica alto o mês todo. A progesterona também, que só aumentava após a ovulação, ela vai ficar alta o mês todo. Então, esses dois gráficos, que num ciclo normal apresentam essa aparência aqui,
Uma mulher que usa anticoncepcional, eles vão ficar mais perto do que, gente? Como é que eu poderia descrever esse gráfico? Uma mulher que está tomando o estrogênio sintético e a progestina sintética. Ele vai ter essa estrutura aqui de montanha-russa, ou ele vai ser uma linha reta? Uma Mais linha aqui, reta, ele não tem. uma linha reta mais no alto, né? Eu sempre gosto de comentar isso porque o desenvolvimento tecnológico e medicamentos são tecnologia, muitas vezes eles têm um impacto profundo sobre a sociedade. Em dois momentos, a farmacologia fez isso de forma revolucionária no nosso modo de viver. Na primeira vez foi com os antibióticos e as vacinas. Antes da gente descobrir antibióticos e vacinas, a humanidade já teve uma expectativa de vida menor que 30 anos. No período medieval, a expectativa de vida era em torno dos 28 anos. Ou seja, ao nascer, aquela pessoa que viveu muito ia chegar nos 30. Difícil de imaginar isso, né? Mas é que todo tipo de infecção era incurável. As pessoas morriam. Todo tipo de infecção viral, então varíola, raiva, lepra, rubéola, todas as doenças bacterianas, as meningites, as pneumonias, tudo isso matava assim a rodo. Então poucas pessoas conseguiam envelhecer. Os antibióticos jogaram essa expectativa de vida, lógico, junto com outras mudanças, mas jogaram essa expectativa de vida lá em cima. Né? Hoje, no Brasil, por exemplo, é superior a 70 anos. É mais que o dobro do que já foi. Então, hoje a população envelhece. Isso trouxe grandes mudanças na sociedade. Né? Então, a descoberta das vacinas, a descoberta dos antibióticos, são uma tecnologia farmacêutica com um impacto revolucionário. Nós estamos vendo, né, vivendo isso agora com a Covid-19. O tamanho do impacto de uma pandemia pode provocar na forma como a gente vive, na forma como a nossa sociedade se organiza. E olha só, o que vai nos devolver a normalidade? Uma vacina, tecnologia farmacêutica, né, medicamento. Esses daqui foram uma outra revolução que aconteceu uns 50 anos depois dos antibióticos. Esses medicamentos, eles são parte da revolução feminista. Embora, infelizmente, a gente vive em uma sociedade que, especialmente no Brasil, onde nossas mulheres, às vezes, faltam estudar um pouquinho, muitas mulheres brasileiras falam com orgulho que não são feministas. Mas mal sabem elas que a vida que elas levam são conquistas do movimento feminista. E esses medicamentos ajudaram esse movimento a acontecer. De que forma? O que esses medicamentos permitiram às mulheres, gente? Que elas não conseguiam fazer antes. Não engravidar. Isso é só a ponta do iceberg. Uma mulher que não engravida, depois que ela passou a poder controlar quando engravidar, quantos filhos ter, essa mulher pôde pensar em ter uma carreira, em estudar, em ser independente. E isso virou o jogo. Se vocês olharem para a família de vocês no passado, vocês vão olhar talvez para a bisavó ou para a avó de vocês, e vocês vão pensar assim, gente, como é que essa mulher sobreviveu a 10, 12, 15 gestações? Talvez vocês tenham aí uns 10 tios, ou a sua bisavó teve uns 13 filhos, 12 filhos. Essas mulheres, gente, elas se casavam ainda na adolescência, orando ali aos 20 anos, mas muito, muito antes disso, por volta dos 16, 18 anos. E elas permaneceriam grávidas pela próxima década. Se você pegar essa mulher depois, 10 anos depois, com 28, 30 anos, ela já tinha de 8 a 12 filhos, quase que com uma diferença entre 1 ano e meio, 2 anos entre um e outro. Ou seja, ela terminava uma gestação, saía do período de amamentação e ela já entrava em outra. Qual a chance dessa mulher, gente, estudar?
terminar o ensino fundamental, o médio que seja, qual a chance dela fazer uma faculdade? Qual a chance dela ter uma carreira? Então, a mulher ela era prisioneira dessa situação, dessa incapacidade de ter aqui esse controle. Claro que elas tentavam, né, controlar de várias formas primitivas, mas não conseguiam. As gestações acabavam acontecendo. Então, esses medicamentos estão na base de uma revolução no comportamento da mulher, que à medida que a mulher mudou tudo na sociedade. Elas ficaram mais independentes, o número de filhos diminuiu, o crescimento populacional dos países diminuiu. Hoje a gente vê países como, por exemplo, na Europa, países tentando estimular as mulheres a terem filhos. Dependendo do país da Europa onde você tem um filho hoje, o Estado praticamente cria o filho para você. Por quê? Porque o país está em crescimento negativo há muitos anos. Acontece com a Itália, acontece com outros países europeus. Por que crescimento negativo? Está morrendo mais italiano do que nasce. Se essa situação perdurar, vai acontecer o que com a população italiana? Ela vai diminuindo, né? Vai encolhendo. Então, eles tentam estimular isso para ver se o país volta a ter crescimento, pelo menos positivo, né? Nascer um pouquinho mais de gente do que morre. Senão a população vai encolhendo. Tudo isso é graças a esse avanço aqui. Dessas pílulas iniciais, que tinham dosagens muito altas e faziam muito mal às mulheres, essas doses foram sendo ajustadas e os medicamentos que as mulheres usam hoje, apesar de ainda oferecerem risco, são muito mais seguros do que os primeiros anticoncepcionais. Então é comum a gente ver, né, gente que é muito saudosista do passado, mas esquece que eventos históricos têm que ser avaliados à luz de cada tempo. Então, tem gente que olha para o passado e fala, no passado é que existia o amor verdadeiro, os casamentos duravam 50 anos, hoje em dia isso acabou. É bem comum a gente ver pessoas com esse tipo de discurso. A gente tem que repensar, será que era o amor verdadeiro mesmo? Ou será que essa mulher estava presa a essa estrutura? Porque com 30 anos, pouco alfabetizada, baixíssimas chances de emprego e uns 10 filhos, o mais velho com 13 anos, o mais novo de colo. E para onde ela correr? Não tinha, né? Então, hoje em dia, as mulheres estudam, são independentes, planejam seu número de gestações. Isso mudou, inclusive, a estrutura das famílias, o tamanho das famílias, e gera esses embates que a gente vive até hoje, né? Esses conflitos aí entre machismo e feminismo que nós até hoje vivenciamos. Mas a Revolução Feminina não teria acontecido, eu arrisco dizer, sem isso aqui, sem essa tecnologia. Mas, infelizmente, ela oferece risco para a mulher. Especialmente por causa desse cara aqui, ó, dos estrogênios sintéticos. Qual é o problema de uma mulher usar estrogênio? Porque eu penso, mas qual é o problema dela usar estrogênio se ela é um hormônio que ela mesma produz? O problema, gente, é que aqui ela vai manter, usando esse medicamento, ela vai manter níveis normais de estrogênio, o ciclo normal, ou ela vai manter os níveis de estrogênio sempre altos? Sempre alto. Sempre altos. E aí o que vai acontecer? Uma estimulação uterina exagerada. O uso de estrogênios sintéticos, a gente pode aumentar em até 15 vezes o risco de câncer em uma mulher mais velha. 15 vezes. É muito. Muito, muito, muito. Na mama, eles também promovem proliferação da mama. Mas aqui vocês vão botar uma interrogação aqui do lado desse câncer aqui, ó, porque a gente não tem ainda uma comprovação de que o uso de estrogênio está diretamente relacionado a um aumento na incidência de câncer de mama. Mas de útero é fato. Fato. O útero não tem que pôr interrogação nenhuma, não. Então, põe uma interrogação só no que se refere à mama. No que se refere à mama, pode ser que os estrogênios aumentem a probabilidade de câncer. No útero é fato. Vai provocar. Vai provocar câncer? É fato? Não. Vai aumentar e muito as chances dessa mulher vir a ter câncer. Muito quanto que eu falei?
15? 15 vezes. Especialmente, esse 15 vezes é numa mulher mais velha, tá? Acima ali dos 30, 40 anos. Quanto mais jovem a mulher, menos riscos ela está correndo com o uso do estrogênio. Mas ainda está correndo riscos? Ainda está correndo riscos. Qual é o outro problema desses todos aqui que chama a atenção de vocês, gente, com o uso do estradiol? No osso, vai ser bom ou vai ser ruim usar estradiol para mulher? Vai ser bom. Vai ser bom, né? Aumenta a densidade óssea. Se vocês lembrarem da nossa aula passada, eu nem sei se tem aqui. Não, não tem. Era pra aqui. Enfim. Na nossa aula passada, depois eu vou abrir aqui o artigo. Vocês lembram que eu falei que o estrogênio sintético pode ser usado para melhorar os ossos, né? A osteoporose, lá na mulher mais velha. Mas qual é o grande problema? Além do aumento das chances de câncer de útero. Eu já falei isso na aula, no finalzinho da aula de tratamento da osteoporose, quando eu falei que o estrogênio podia ser usado, mas tinha grandes riscos. Um deles era o câncer de útero, e o outro? Olha aqui nas funções do estrogênio no corpo. Qual o problema de Aumento de trombos? O quê? Aumento de trombos. Coagulação sanguínea. Se vocês tiverem um marca-texto aí, vocês vão sublinhar aqui, ó, o endométrio e a coagulação sanguínea. Essas são as minhas grandes preocupações em uma mulher que está fazendo uso de estrogênio sintético. Por quê? Ela está mantendo os níveis de estrogênio altos no corpo dela, pode estar estimulando o endométrio, então ela pode vir a desenvolver miomas e talvez até neoplasias malignas, e a coagulação sanguínea dela fica aumentada, ela pode ter trombos. Progestina, se a mulher tomar e deixar os níveis de progestina altos, só progestina, sem o estradiol, tem chance de provocar câncer de útero? Ela aumenta a proliferação do útero ou só a maturação? Só maturação. Então vai ter risco de câncer de útero? Não. Não. Coagulação sanguínea, ela aumenta a coagulação? Como o estrogênio? Também não. O risco de câncer de mama para progestina é o mesmo do etimil-estradiol, é uma possibilidade. Tanto que o uso dos dois juntos é que é o problema, porque quando eu uso os dois juntos, a progestina estimula a mama? Sim. O estrogênio estimula a mama? Sim. Se eu usar os dois juntos, eu vou estimular duplamente essa mama? Sim. E aí pode vir um câncer de mama? Pode. Então o problema é o problema é a associação. Se eu usar só a progestina, a gente manter os níveis dela altos, o corpo feminino vai entender que está havendo uma gestação e vai parar de ovular? Vai funcionar só a progestina ou eu preciso de estradiol também alto? O que vocês acham? Provavelmente sim, mas teria que ser em níveis mais altos ou não? Vamos considerar que sim, eu posso usar só a progestina. Vocês acham isso vantajoso em termos de segurança? Ou vocês preferirem, ou vocês acham que não tem diferença usar o estradiol junto? O estrogênio sintético junto com a progestina. Se eu falasse o seguinte para vocês, gente, usar só a drospirenona para a ovulação também é contraceptivo. Vocês iriam preferir usar só a drospirenona ou vocês iriam usar o etimil-estradiol junto com a drospirenona, a associação? Pensando no método contraceptivo, eu preferi usar a associação, mas em risco seria só um, né? Perfeito. É aquilo que eu falo com vocês desde o começo. Quando um farmacêutico olha para uma farmacoterapia, ele não olha só eficácia. Ele olha eficácia e olha também segurança. Se eu estiver pensando no parâmetro segurança exclusivamente da mulher,
Eu vou fazer uso de estrogênio sintético com progestina ou só de progestina? Se estiver pensando na opção mais segura, vai ser estrogênio com progestina ou só progestina? Quem é o maior vilão dessa associação, gente? Quem pode provocar câncer no útero e trombose venosa profunda? Aí, no caso, usaria só a progestina. Se eu pensar em segurança, eu vou usar quem? Só a progestina, porque vai ter chance de câncer de útero aumentada? Não. Não, E vai ter chance de trombose venosa profunda aumentada, como com estrogênio? não. Não. Mas agora vem um dado de eficácia. Se eu usar um estrogênio sintético junto com uma progestina, a associação, as chances de engravidar são praticamente nulas. Zero. 99,9% de não engravidar. Ou seja, a associação é eficaz? Sim ou não? Sim. E é segura? Não. Não. Aí a informação que vocês precisam para tomar uma decisão. Progesterona sozinha é mais segura? Sim. Mas a eficácia cai de 60% para 80% de não engravidar. Gente, 20% a 40% de chances de engravidar é muita chance? Bastante. Dá para confiar só na progestina? Não. Não, não dá. Então, o que é o problema? Se eu olhar para a associação de um estrogênio sintético com uma progestina Professor, sintética... Oi? aquela pílula do dia seguinte, não é só levonorgestrel? Vou chegar nela daqui a pouquinho. A associação, tá aqui, ó. A associação é estrogênio sintético mais progestina sintética. Então, vai ter sempre um estrogênio sintético, o etinilestradiol ou o valerato de estradiol, com uma daquelas muitas progestinas que eu falei para vocês. Pode ser drospirenona, pode ser desogestrel. É sempre um e outro, tá? Não tem 3, 4, 5 associados, não. Etinilestradiol com drospirenona ou etinilestradiol com desogestrel. Vai diminuir as chances de gestação? Vai. Em quantos por cento? 99,9%. É praticamente zero a chance da mulher engravidar. Ah, mas eu escutei uma história. A gente costuma ser conversa fiada, tá? A mulher tomou errado, esqueceu de tomar e põe a culpa no anticoncepcional. A falha aqui existe, mas é 1 em 1.000.000. Se estiver fazendo o uso correto. Mas eficácia maravilhoso, né? Cumpre o que promete. Combater, evitar a ovulação e não permitir a gestação. Mas o risco de trombose e de câncer. Câncer onde, gente? Mama ou útero? Que é certeiro? Útero. Útero. Mama pode ser realmente o risco. Esses riscos aqui estão presentes por culpa de quem na associação? Do estrogênio sintético ou da progestina sintética? Estrogênio sintético. Estrogênio. Por que eu disse para vocês que os anticoncepcionais de hoje são mais seguros do que os lá da Revolução Sexual Feminina dos anos 60, 70? Porque lá, gente, as doses de estrogênio eram altíssimas. Eram em miligramas. Assim como de progestina. Olha como é hoje. Olha a dosagem de progestina. Ainda é miligrama. Mas olha a dosagem do estrogênio. Micrograma. Alguém sabe quantas vezes uma micrograma é menor que uma miligrama? 10 vezes, 100 vezes ou 1.000 vezes? Se eu não me engano, é 1.000 vezes. Uma micrograma é 1.000 vezes menor que uma miligrama. Então, olha a diferença de nível nessas dosagens. Progestina, que oferece menos risco, a mulher toma em miligramas. O estrogênio sintético, hoje em dia, vem em microgramas. Uma dosagem 1.000 vezes menor. Uma escala 1.000 vezes menor. E existe a mini pílula, a progestina sintética sozinha. Pode ser norethisterona, pode ser desogestrel, limesterol.
ciproterona, qualquer uma delas. Mas olha a eficácia, a gente cai de 60 a 80. Eita, que lapada. Como é que eu vou confiar? 20% de chance de engravidar é chance demais. 40% então, meu Deus. Ah, mas ela também espessa o muco, dificulta a locomoção do espermatozoide. Dificulta o espessamento do endométrio. Então, ela vai prejudicar de outras formas para diminuir as chances de gestação. Mas ainda assim, gente, 60, 80% é muito risco. Mas algumas mulheres vão precisar usar a minipílula? Vão. Quais mulheres, gente? Pensa o seguinte. Uma de vocês me procura, eu sou o farmacêutico lá da farmácia, e você fala, eu quero começar a usar anticoncepcional. Eu nunca usei. Aí, que perguntas você faria para essa mulher para decidir entre indicar a associação ou a pílula? Ela vai te falar o seguinte, nunca usei anticoncepcional, porque agora eu estou num relacionamento sério e nós decidimos não usar mais camisinha. Ele vai dizer para ela, minha filha, você está louca, tem que continuar usando camisinha. Relacionamento sério não vai te dar a segurança de não usar camisinha, não, porque você pode pegar doenças sexualmente transmissíveis. Depois que você deu esse sermãozinho básico, você fala para ela, ok, mas se você quer, não posso te obrigar. E ela vai dizer, não, não vou parar de usar mesmo a camisinha e não quero engravidar em hipótese alguma. Aí você já vai pensar em quem? Na associação ou na mini pílula para ela? Eu iria olhar a idade dela. O que você teria que perguntar para ela para tomar essa decisão? Gente, se você perguntar para ela o seguinte, assim, você já teve histórico de trombose? E ela falar para você, já tive trombose venosa. Uma mulher que tem histórico de distúrbio da coagulação, já tem um histórico de trombose, dá para cogitar, indicar para ela estrogênio sintético com progestina, ou essa mulher só vai poder usar a mini pílula que só tem progestina? Só a minipílula. Só a mini pílula. E se ela falar para você assim, você já teve algum problema de útero? Ela fala para você, não, eu tenho vários miomas. Sempre tem problemas, sangramentos, já fiz cauterizações. Ela vai falar assim, não, já tive um tumor de útero. Ela fala, não, eu ainda não. Mas minha irmã teve câncer de útero, minha mãe já teve, minha avó já teve. Gente, qual a chance dessa mulher, com esse histórico familiar, genético, de você indicar para ela um estrogênio sintético, sabendo os efeitos dele sobre o útero? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque dependendo do histórico, a mulher não vai poder fazer uso da associação, porque a associação tem um estrogênio sintético. Ela vai ser obrigada a usar a minipílula. Se ela tiver um histórico de trombose, se ela tiver um histórico de câncer de mama ou de útero, não dá para confiar de usar o estrogênio junto com a progestina. E lembra que eles dois juntos aumentam a chance de... eles dois juntos aumentam o que? A chance de câncer de mama. Só separados não, mas juntos, um maximiza o efeito do outro. Então não dá. Histórico de câncer de mama, de útero. Fumantes. Fumantes têm um risco maior de ter eventos químicos, de ter infarto. Então, fumante não pode. Obesa não pode. Hipertensa não pode. Então, se ela é hipertensa, obesa, fumante, histórico de câncer de mama ou de trombose, esquece a associação. Vai ter que ser minipílula. Mas o que foi mesmo que ela te falou quando ela te pediu uma sugestão? Que ela não queria engravidar de jeito nenhum. Você pode garantir isso para ela, sugerindo uma mini pílula com base no histórico dela? Vamos supor que ela ainda é fumante e tem histórico de trombose. Aí você foi de mini pílula. Mas o que mais você tem que falar para ela agora? Que ela tem que continuar usando o preservativo. Que ela não quer usar, né? Então você tem que falar para ela. Já que você não quer usar a mini pílula, será que você vai explicar que ela não pode usar esse aqui, ela pode morrer? Então é melhor ela usar a mini pílula, mas a mini pílula não vai dar toda a proteção que ela precisa. E aí você pode sugerir para ela algumas coisas. Sugere alguma coisa para ela com base nesse ciclo aqui que vocês acabaram de aprender.
Vamos supor que a mini pílula fale para ela em determinado mês. O que vai acontecer por volta do 14º dia? Ovulação. Ovulação. O que você pode explicar para ela? Fala, olha, com a mini pílula, as chances de você ovular caem muito. Muito, muito mesmo. Caem de 60% a 80% a chance de você ovular. Mas pode ser que você ovule um mês ou outro, pode ser que você ovule. Então, você tem que ficar atento. A sua ovulação vai acontecer aqui, ó, por volta do 12º, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. Você precisa evitar relações sexuais nesse período. Mas isso aqui é muito falho? Muito falho. É a tal da tabelinha que a mulher faz. Ela conta, e aí chega aqui perto dos 14 dias, ela faz sexo nesse período aqui, perto aqui do 14º ao 21º, que a chance é muito grande, ela não faz, ela vai fazer sexo só aqui no finalzinho, quando já está perto da próxima gestação. Isso aqui falha, que é uma belezura. Por quê? Porque esse tempo de descida do óvulo aqui não é o mesmo em todas as mulheres. Tem mulher que pode fazer isso aqui rápido, seguindo exatamente esse fluxo aqui. Tem mulher que esse óvulo pode vir mais devagar, ficar aqui mais tempo, e ela está achando que ele já está saindo, e ele está aqui no meio do útero ainda. Ela tem uma relação sexual, o espermatozoide vem e fez grávida. Então, tabelinha furada. Você pode indicar para ela o seguinte, olha, você pode fazer uso disso aí, mas se você tiver uma relação, eu te recomendo que nesse período mais crítico você use camisinha, não confie 100% na mini pílula. Ou se ela falar, não, eu vou usar camisinha só nesse período do mês, menos mal, né? Não precisa ser o mês inteiro, vou usar mais nessa semana aí, do dia 14 ao 21 do ciclo. Ok. Caso nesse período a camisinha estoure ou não use, ela ainda tem a opção da pílula emergencial. O que é a pílula emergencial? É a famosa pílula do dia seguinte. Ela é uma dose cavalar de progestina sintética. Gente, na mini pílula, olha a dosagem de progestina que tem numa mini pílula. 0,35 o quê? Microgramas. E olha quanto tem numa progestina sintética. 0,75 a 1,5 o quê? Miligramas. 1000 vezes mais do que tem numa mini pílula. Então, isso aqui é uma dose cavalar de levonorgestrel. Ó, levonorgestrel, se a gente voltar, é uma das progestinas sintéticas. Olha aqui, ó, levonorgestrel. Ele foi a progestina escolhida para a pílula do dia seguinte, uma dose cavalar de levonorgestrel. Com qual objetivo, gente? Impedir a ovulação. Aí vocês vão ver um monte de mulher falando assim, a pílula do dia seguinte não funciona. Eu tomei e engravidei do mesmo jeito. As mulheres não sabem. Professora Ellen levou a Ellen Karine levantou a mão. Ah, eu ouvi aqui, obrigado. Já vou chamar ela. O que as mulheres vão fazer, gente? Ai, que Deus. Ó, a ovulação acontece no 14º dia. Então vamos supor que essa mulher cicla normalmente, no 14º dia, 13º, 11º, 15º, ela ovulou. 15º, ela ovulou. O óvulo foi liberado, está descendo aqui, ó, tá fazendo o trajetinho dele pela trompa de Falópio. Aí no 16º dia, 17º, ela tem uma relação sexual. Ela corre lá, no outro dia, aí a camisinha estoura, ela fica preocupada, desesperada, não quer engravidar, ela corre lá e compra uma pílula emergencial. Uma pílula de levonorgestrel, numa dosagem alta. Tem duas dosagens, o cara fala, ela tem 0,75 e 1,5. Ela fala, me dá 1,5, pelo amor de Deus. Tem que ter a menor chance de engravidar. A mulher toma duas, tão alucinada que está se expondo a um risco grande, porque a progestina sintética já vem numa dose muito alta, na emergencial. Se você tomar sobredosagem aqui, os riscos para a saúde são enormes, até de infarto do miocárdio. Muita mulher morre por conta do uso abusivo disso daqui, então tem graves problemas de saúde, porque isso aqui é para ser de uso eventual. Tem mulher que usa 2, 3 no mês. Mas ela faz isso ela faz essa graça uma vez só, porque ela passa tanto mal que depois ela não faz essa graça de novo. Não aprende pelo amor, vai pela dor mesmo. Então ela vê que faz muito mal e para de usar.
Por que que ela engravidou, gente? Por que que ela vai tomar o levonorgestrel, nessa historinha que eu contei, aqui no 17º dia, ela ovulou no dia 15. A relação sexual foi no dia 17. A camisinha estourou, ela correu na farmácia e comprou o levonorgestrel 1,5. Por que que ela vai engravidar do mesmo jeito? Porque ela já tinha ovulado antes Ela de já tomar. tinha ovulado. A pílula só vai resolver para a mulher que não ovulou. Então, ela teve a relação sem camisinha, ou a camisinha estourou, milhões de espermatozoides travasaram aqui no fundo da vagina dela, eles vão subir pela cervical e vão vir para o útero. Se achar um óvulo aqui, é batata. Então, se ela, antes de ovular, se ela tomar a pílula do dia seguinte, esse óvulo não vai ser liberado. Aí esses espermatozoides vão correr todo esse espaço aqui, em 48, 72 horas eles morrem e acabou o perigo. Ela bloqueou a ovulação. Agora, se esse óvulo já estava liberado, vindo aqui pela estrada fora, ele vai topar com esse espermatozoide em algum momento. Então, a pílula do dia seguinte falha? Falha. Por quê? Porque a mulher já ovulou. Entendido? Então, quando a mulher for na farmácia pedir uma pílula no dia seguinte, é importante a gente perguntar quanto tempo que tem do dia que ela menstruou. Exato. Né? Que se der os 14 dias, não vai adiantar tanto. Você tem que perguntar qual foi o dia da sua menstruação, você lembra? Ela fala, tá, dia tal. Você vai contar os dias. Se der na casa ali entre o décimo segundo, já pode contar, décimo, porque os ciclos variam um pouco. 12º a 18º dia, ixi, ela já pode ter ovulado. Vai tomar assim mesmo? Vai, porque ela não sabe, né? Vai que não ovulou. Vai que cola. E a pílula, gente, ela também torna o, o muco vaginal mais grosso. Fica mais difícil para o espermatozoide nadar ali, né? Chegar até o óvulo. Mas, enfim, isso não é fator decisivo para evitar a gestação, não. Quando essa pílula surgiu, Professor, houve uma polêmica, já te amo, houve uma polêmica religiosa muito grande em cima dela. Alguns grupos religiosos, quase todos, acusaram essa pílula de ser uma pílula abortiva. Agora que vocês entenderam o efeito dela, vocês acham que faz algum sentido falar que ela é abortiva? Ela não é abortiva. Para ser abortiva, gente, ela teria que... O que seria uma pílula abortiva? O óvulo foi liberado, foi fecundado pelo espermatozoide, nidou, o processo de desenvolvimento do embrião estava começando, você toma um medicamento que vem aqui e faz essa nidação desfazer, ou seja, faz essa mulher liberar, descamar o útero e perder o bebê que estava nidado aqui. Isso é uma pílula abortiva. É isso que a pílula do dia seguinte faz? não. Não. Ela impede a ovulação. Então, e se a ovulação não tiver acontecido, ela vai impedir a fecundação e a gestação? Não. Não. Então tem algum cabimento falar que ela é uma pílula abortiva? Nenhum cabimento. Tá? Então, assim, no nosso país, a gente vive isso mais do que nunca agora, né? País onde a desinformação ganha muita proporção no Brasil. Até hoje tem gente que defende isso daqui de pés juntos. Ou não faz uso com receio de ser uma pílula abortiva. Deixa eu só chamar quem tinha perguntado antes, eu falei pedir para esperar. Quem que era? É questão de uma mulher, porque a gente ainda encontra muitas mulheres sem informação e tal, e aí às vezes está amamentando, teve relação e quer tomar essa pílula emergencial. No caso, por ela estar amamentando, tem algum problema? Como que funciona? Então, a grande maioria dos medicamentos não são recomendados durante a amamentação, porque a maior parte deles sai no leite.
Não é recomendado que a mulher faça uso de anticoncepcionais hormonais durante a amamentação, porque esses hormônios femininos, estrogênio e progestinas, vão passar pro neonato. Tanto pior se for um menino, né, porque são hormônios femininos. Então, não é recomendado. O recomendado é que a mulher faça uso, nesses casos, de um método contraceptivo de barreira, o bom e velho DIU. Muita gente não sabe o que é um DIU, né? Olha o que é um DIU. Ele tem essa estrutura em T, normalmente ele é revestido em cobre, e aí o DIU ele é inserido pela vagina, a mulher não é fácil não, gente. Enfia aqui dentro do útero, e ele funciona como uma comporta. Só da estrutura dele, gente, já dá para vocês anteverem como é que ele impede uma gravidez. O que ele está impedindo aqui? Pela estrutura. Todos os acessos, né? Ó, o óvulo que veio descendo pela trompa, ele vai conseguir, e o espermatozoide que está subindo, eles vão conseguir se encontrar? Não. Não, né? Porque esse aqui está barrando o óvulo e esse aqui está barrando o avanço do espermatozoide. Então o DIU fica com essa estrutura em T. Essa é a posição correta dele. O problema é que o útero é um órgão contrátil. A mulher sofre cólicas, que são contrações uterinas. E nessas contrações ela pode deslocar esse DIU de lugar. Então tem mulher que rejeita o DIU. Ele vira do avesso aqui dentro. Entra para dentro da trompa, pode vir parar aqui dentro da trompa, pode virar aqui de tudo quanto é jeito, ferir a parede do útero. Então tem mulheres que não toleram o DIU. Outras toleram muito bem o DIU. Óbvio que ele não vai influenciar em nada na relação sexual, a relação sexual acontece aqui na vagina, e ele fica aqui dentro do útero. Mas aqui dentro do útero ele pode sofrer mudanças de local. E hoje em dia existe um DIU, bastante caro inclusive, que é um DIU Mirena, né, a marca, um DIU famoso. Por quê? Porque nele tem levonorgestrel, na própria estrutura dele. Então, além de ser uma barreira física, né, de estar impedindo a passagem do espermatozoide e do óvulo, impedindo esse encontro, esse DIU ainda libera aqui dentro do útero progestina, o que é genial, né? Porque daí eu estou fazendo uma liberação local de progestina. Ela não vai ter efeito no corpo todo. Esses efeitos aqui, ó, em outros tecidos, nada disso vai acontecer. Porque, afinal de contas, a progestina está sendo liberada pelo próprio aparelho dentro do útero. Então, vai ter um efeito regionalizado, como uma pomada que a gente passa na pele. Um efeito tópico. Então, essa é a ideia do DIU como contraceptivo. Para essa nossa colega lá que não estava querendo usar camisinha e não queria engravidar de jeito nenhum, eu posso falar para ela, olha, você pode usar a mini pílula, mas eu também posso dar a opção para ela de um contraceptivo de barreira. Aqui, ó, ela usa o contraceptivo de barreira, as chances de engravidar são mínimas. O contraceptivo pode vir incorporado com uma progestina sintética, é o caso do Diomirena, mas aí o custo fica bem mais alto, em torno de pelo menos uns R$ 1.500 para fazer a colocação dele e a compra, né? Enfim, o procedimento completo vai custar mais ou menos isso daí no médio. E a mulher pode rejeitar, né? Toda mulher que tem uma fácil aceitação do DIU, não. Então é isso que são essas as opções. Nós, profissionais da saúde, sempre temos que alertar essa mulher. Tem muita mulher que põe o DIU e fica aliviada e acha que dali ela está tranquila, pode ter as relações sexuais tranquilamente, que ela não vai engravidar. Elas esquecem das doenças sexualmente transmissíveis. Tá? Então, como o homem, né, vai ejacular aqui dentro da vagina, se nesse sêmen tiver bactérias, vírus, papilomavírus, gonorreia, sífilis, HIV, ela está exposta a tudo isso. Tem mulher, essa é uma conta muito óbvia para nós da área da saúde, mas acreditem em mim, para muita gente isso aqui não é óbvio. Tá? O foco é evitar a gestação e ela não pensa no HIV, na sífilis, na gonorreia, no papilomavírus, no HPV, ela não está pensando em nada disso. É papel nosso falar, olha, grávida possivelmente não. O DIU é bastante eficaz para evitar a gestação. Mirena, então, que tem o anticoncepcional revestido, mais eficaz ainda. Mas
você está exposta às doenças sexualmente transmissíveis. Tá? Professor, O contraceptivo de barreira não é um cheque em branco. Oi, pode falar. e uma vantagem também do DIU é que ele é disponibilizado através do SUS, né? É um procedimento caro se pagar, mas o SUS, se eu não me engano, ele disponibiliza o de Mirena mesmo, e é super fácil. Eu acho que é só a pessoa ir no posto de saúde, pegar um encaminhamento para o ginecologista e pegar um encaminhamento para colocar o DIU. É muito fácil, assim, hoje, né, é muito fácil o acesso. O plano de saúde cobra também 100% do procedimento. O plano de saúde eu sei que cobre. O SUS eu não sabia que era fácil, não. Já acompanhou alguém que teve facilidade de conseguir, porque ele é caro? Sim, uma colega, ela fez o acompanhamento com o ginecologista, aí o ginecologista verificou que seria o melhor método contraceptivo para ela, ele deu, como se fosse uma receita, né, um encaminhamento, que acho que tudo no SUS é encaminhamento, deu um encaminhamento, ela marcou e colocou. É ruim, assim, encontrar as datas e tudo mais, porque é um número grande de pessoas, né, mas o procedimento não é difícil, a parte burocrática não é complicada. Professor, Oi. e no caso da mulher que já tem um mioma, que desenvolveu depois que começou a usar o anticoncepcional, para esse caso, o melhor seria a mini pílula ou o DIU, né? Ou Sim, pode ser. se ela já está tendo um mioma, é um crescimento do tecido uterino, é sinal de que o útero está crescendo. E o estrogênio sintético está estimulando esse crescimento. Então, o recomendado no caso de um mioma, olha o que é um mioma. O recomendado nesses casos, os miomas são esses nódulos no tecido uterino, né? São benignos, mas podem ficar enormes, como esse daqui, ó. Sim. Então, é o tecido uterino crescendo. Então, essa mulher, ela usar etinilestradiol pode estar fazendo com que esse útero fique ainda mais estimulado. Então, o ideal para ela é não fazer uso do estrogênio sintético. Pode estar fazendo Pois é. crescer mais ainda. Eu tenho um mioma, mas ele é bem minúsculo. Aí eu acompanho todo ano. Mas nenhum médico nunca falou para mim. Ele só analisou qual o anticoncepcional que eu uso e não me deu outra opção, não. E agora com a aula, né, eu vi que acho que é melhor outra opção mesmo, olhar essas outras opções aqui. O DIU ou o mini Porque o mioma surgiu depois do anticoncepcional? foi, bem depois. Pode ser uma consequência dele, ou talvez o médico pode ter considerado o seguinte: surgiu e está estável. Isso, ele é estável. Ele é menor que caroço de feijão e não cresce. Por isso que ele decidiu manter o anticoncepcional contendo o estrogênio sintético, porque está estável. Se começasse a crescer, surgir outros miomas, certamente ele já teria tirado o etinilestradiol. Mas como você acompanha, ele está ali estável, quietinho, não precisou nem fazer cirurgia, nada, ele está deixando. Mas uma mulher que, por exemplo, como essa figura que eu mostrei, né, cheia de miomas, não dá para fazer uso de etinilestradiol, é um risco aumentado. Aqui, gente, esses exemplos aqui, ó, o famoso microvilar, um anticoncepcional antigo da Bayer, e quando a patente dele caiu, ele foi copiado. Né? Então, existe hoje versões dele genéricos, como aqui, ó, levonorgestrel com etinilestradiol, 0,15 de levonorgestrel, 0,03 de etinilestradiol. Olha aqui a dosagem, ó, em miligramas, dosagem alta, né, de etinilestradiol. E tem a versão, ó, Nociclin, levonorgestrel 0,15 mg, estradiol 0,0,3, etinilestradiol 0,03. Esse aqui é um associado, né, estrogênio sintético com a progestina, o levonorgestrel. E a associação aqui, você vê que ela foi copiada em similar e em genérico. O que acontece muito no Brasil, que eu sempre falo para vocês que o similar no Brasil é estelionato. O que é estelionato? Porque a mulher, ela incutida de que o genérico não funciona. O genérico não funciona, o genérico não vai proteger, eu vou acabar ficando grávida. Às vezes isso pode ser dito para ela até pelo prescritor. Aí ela vai na farmácia ele fala para ela, para você comprar o referência. Leva no gestel de estradiol. Ela chega na farmácia, ela sabe que o genérico ela não quer. Mas ela sabe que o microvilar é o referência?
Não sabe. Aí apresentam para ela isso aqui, ó. Eu tenho esse aqui de marca e eu tenho esse aqui de marca. Qual que você quer? Esse aqui é bem mais barato que esse. Você fala, não, eu só não quero o genérico. Aí você leva esse aqui de marca para casa, feliz, achando que levou, não está levando o genérico. Gente, isso aqui é genérico ou não é? E às vezes nem é tão mais barato assim que o referência. Genérico de marca. Nem é, às vezes nem é mais barato que o referência. Ó, esse já chegou a ser o medicamento mais vendido do Brasil e acho que hoje em dia ele ainda está entre os mais vendidos. É drospirenona e etinilestradiol. Então, etinilestradiol, estrogênio sintético e drospirenona. Então tá aqui, ó, um genérico da Germeg, drospirenona mais etinilestradiol. Muita mulher não compra aqui de jeito nenhum, porque é genérico. Tem similar dele, olha aqui o similar dele, ó. Ingrid. Muito comum que os anticoncepcionais têm o nome feminino. Drospirenona mais etinilestradiol. A mulher compra isso daqui, Sanato, comprando um medicamento de marca, que genérico eu não confio. Gente, mas o que está aqui dentro é o mesmo produto que está aqui dentro. Legrand e Germed são a mesma indústria. O que está aqui dentro, o comprimido que está aqui nessa caixinha, é o mesmo que está dentro da caixinha do Ingrid. Tá? Um é um genérico de marca, é a marca Ingrid, o outro é um genérico tradicional, tem um jeito genérico. Quem é o referência, gente? Muitas vezes, Bruto, na indústria, um lote semi-acabado grande e que se torna dois acabados. Um vai ser genérico e outro vai ser similar. Similar, claro, a gente sabe disso, né? Mas a população sabe, não. Leva o similar para casa, achando que está levando isso aqui para casa. Ó. Esse é a referência. O Yasmin. Drospirenona mais etinilestradiol. Aí, certamente ele é mais caro. Ó. Se a gente olhar o preço aqui, ó. Ingrid. Preço. Vamos ver como é que é o preço do similar. Tem preço. Também vai ficar da indústria. Vou aqui, drogaria Esperança. Bruce, Oi. eu estava lembrando aqui de um caso de farmacovigilância que eu já havia visto, né? De uma indústria farmacêutica, a Microvilar, a indústria que fabricava o Microviar, que ela fez uma quantidade, tipo, quase um lote inteiro com medicamentos anticoncepcionais que continham farinha, né? Não tinha princípio ativo. Aí um monte de mulher engravidou e algumas mulheres conseguiram ação na justiça, né, por danos morais e pensão para aquelas crianças que foram geradas devido à falta de efeito do medicamento. Ou seja, se alguém engravidar fazendo uso do anticoncepcional e comprovar, pronto, só coloca na justiça. Tem que colocar. Se comprovar que foi uma falha terapêutica, uma falha de qualidade mesmo do produto, é óbvio que a empresa tem que arcar com esses custos. Ó, só para vocês verem, tinha um Yasmin aqui na internet, está aparecendo na casa dos R$60. 66, 67, 72. Esse é o referência. Olha o Ingrid. A quanto ele sai? 22. Segundo nessa drogaria aqui. E a drospirenona e o etinilestradiol genéricos. Olha o preço. Olha isso. Aqui está até saindo mais caro do que nessa drogaria aqui o similar. Isso é uma aberração. Né? O medicamento que tem que ser mais barato é o genérico. Tem que ser 35% mais barato do que o referente. O similar nem controle de preço tem.
E o referência normalmente é mais caro, porque é o produto original, é o que desenvolveu o produto. Quando o genérico surge no mercado, ele é até abaixo de preço, mas ele nunca fica competindo com o genérico, não. Normalmente ele fica mais caro. É raro a indústria de referência conseguir competir com o genérico. O genérico costuma sair mais barato. Então, só para vocês combaterem isso aqui, a gente tem que mostrar que essa pessoa que compra o similar achando que está comprando referência, ela precisa se informar melhor. E aí, como eu falei para vocês aí, para as meninas que estão assistindo a aula, tem que ficar doutora nesse assunto. Tem que ver, pesquisar os principais anticoncepcionais que existem no país, ver o que é associado, o que é só um Ô, Bruce, ou não. Oi. uma menina comentou comigo esses dias que tem eu não sei se é verdade, né? Eu também me pesquisei sobre depois. Que tem um anticoncepcional agora que vem com um pouquinho de diurético. Nunca ouvi falar nisso. Nem sei por que teria um diurético junto com um anticoncepcional. Não consegui ver, não consegui ver motivo. Mas não sei, descobre o nome para a gente olhar. Eu queria dizer para vocês que, como essa aula já é uma aula mais longa que o comum, e não dá para a gente explorar tudo. Eu só queria mostrar para vocês que vocês vão ter que se aprofundar um pouco mais. Existem várias formas farmacêuticas. Tem adesivo, tem adesivo, tem injeção, injeção mensal, uma única injeção por mês, tem o adesivo. Tudo isso eu queria que vocês se informassem para conhecer as outras formas. E aí, para a aula que vem, eu vou deixar uma atividadezinha de pesquisa, especialmente para as meninas. Só preciso achar a foto aqui. O adesivo é legal, mas o custo dele é um pouco mais, quase o dobro, né? Do que o comprimido. Bem maior. Quero que vocês me pesquisem, porque tem, inclusive, mulheres que fazem uso de anticoncepcional e não saberiam explicar nem para a própria filha. Mas olha aqui uma cartela de anticoncepcional. Isso aqui para um homem é grego. Possivelmente eles nunca nem viram. Algumas mulheres que fazem uso de anticoncepcional já viram, talvez já entendam. Mas eu quero que vocês pesquisem por que essa cartelinha é assim. Olha como ela é diferente. Tem aqui, ó, um start. Parece que não tem nada dentro. Aí tem um comprimido rosinha, vários, ó. E tem uns comprimidos brancos no final. Nesse aqui são 4 brancos. E aí vocês vão ver, quando vocês forem pesquisar, vocês vão ver medicamentos assim, ó. Ciclo 21. Olha aqui, o ciclo 21. 21 é porque ele tem 21 comprimidos, ó. Contém 21 comprimidos. Olha a cartelinha dele, um monte de comprimido branco e 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem mais um. 7 comprimidos verdes. Eita. Ó, Diane, 35, outro famoso. Diane 35, também são 21. Mas o Diane não tem comprimidinho de cor diferente. Tudo igual. Tem alguns que são 28. Deixa eu ver se eu acho que são 28. Deixa eu ver se o Yasmin é 28. Professor, tem um que tem 3 cores diferentes. Eita, Kilaira é o nome dele. Como é que ele chama? Kilaira. Kilaira. Deixa eu achar aqui. Yasmin. Ó, contém 28 comprimidos. Olha o Yasmin. 21 mais 7. Como assim 21 mais 7? Vão ter que me explicar isso na aula que vem. Vamos ver se outro aí. É com Q ou com K? É que mudo Laira. Ó, Kilaira. Como é que eu vou saber isso, professor? Olha a bula do Kilaira. Kilaira, bula profissional. O que tem no Kilaira? Vamos descobrir.
Cadê, gente, os ativos? Ó, que glitter mais bonitinho. Tem branco, tem laranja, marrom, tem rosa. Eita, olha só isso. Pensa, um farmacêutico mal formado. A pessoa acaba de comprar um Kelaira lá na farmácia dele e abre em casa. A hora que ela abre e vê isso aqui, ela pensa, meu Deus. Aí ela volta na farmácia. Moço, me explica aqui, como é que eu vou usar isso aqui? Aqui tá bem didático, né, gente? O 1 no primeiro dia, 2 no segundo dia, 3 no terceiro dia, 4 no quarto dia. Então, ele tem os dias aqui, ó. Você vai tomar por 28 dias. Terminou essa cartela, começa a próxima. Aí se ela te perguntar por que esse daqui é dessa cor, esse é dessa, esse é dessa, esse é dessa, como é que você vai fazer? Então, eu acho que o Kelaira pode ser a nossa referência, tá? Vocês vão botar aí na bula Kelaira, dá um jeito de achar a bula do profissional dele. E ou do Yasmin, ou do ciclo 21, acho de algum deles aí que eu mostrei, mas esse Kelaira aqui vai ser o melhor para vocês aprenderem. E ler lá, na modo de usar, lá embaixo da bula, vocês já sabem achar, por que isso aqui é desse jeito. Na próxima aula a gente vai falar disso. Certinho, gente? Dúvidas? Essa é uma aula bem Eu pesada. queria Oi. perguntar, Bruce, em relação às mulheres que têm ovário policístico, né, que tem aumentado muito. Tem relação com anticoncepcional? Anticoncepcional é tratamento para o ovário policístico. A síndrome dos ovários policísticos vai ser tratada preferencialmente com a associação estradiol e progesterona, ou então pode ser tratada com essa daqui, ó, com medroxiprogesterona ou com ciproterona, só progestina. E dá para e você também isso para tratar os ovários policísticos. Tem a outra que é a outra doença comum das mulheres, a endometriose. A endometriose vai tratar também com anticoncepcionais, para parar a ovulação, porque a endometriose se agrava com a ovulação. E, e nos ovários policísticos também. Algumas mulheres podem se beneficiar do uso de metformina. E a síndrome dos ovários policísticos está associada a uma disfunção da sensibilidade à insulina. Já tem estudos mostrando que tem a ver com a sensibilidade à insulina. A mulher que tem síndrome dos ovários policísticos, ela tem algum nível de resistência à insulina. Então, muitas pacientes se beneficiam do uso de metformina também. Mas o tratamento básico é anticoncepcional. Os anticoncepcionais vão ter... Aí, gente, as mulheres podem relatar diferentes efeitos adversos, tá? Quando vocês forem fazer as tabelas da apostila, eu queria muito que vocês olhassem lá a advertência, a reação adversa. Tá? Então, a mulher, às vezes, ela passa por uma via crucis até ela achar o anticoncepcional dela. Então, tem mulher que começa a tomar uma associação, por exemplo, de etinil com drospirenona. Passa mal, tem muita acne, tem muita náusea, muita cólica, distúrbios de humor, aí ela não aguenta, ela troca, ela vai para um outro, etinil com levonorgestrel, aí nesse ela se adapta. Então, as mulheres, às vezes, essa adaptação ao anticoncepcional vai exigir algumas mudanças. Então, o ginecologista passa um primeiro, ela não responde bem, ela vai para um segundo, então alguns não... E tem mulher que não usa anticoncepcional só para evitar gestação, não, tá? Tem mulher que usa para regular ciclo, para regular os hormônios, para regular o ciclo menstrual, para diminuir a acne, para tratar o ovário policístico, para tratar a endometriose. Então, não posso pensar nessa associação aqui unicamente como contraceptivos. Eles são contraceptivos, e na aula que vem eu vou mostrar eles para vocês como fármacos usados na terapia de reposição hormonal. E aí, quem vai fazer o uso disso? O menino, a menina que não feminilizou, ou seja,
Ela chegou na adolescência, as amiguinhas começaram a desenvolver seio, quadril, cintura fina, a voz mudou, estão crescendo e ela está ficando para trás. Nada disso está acontecendo com ela. E aí se descobre que ela tem um distúrbio na produção de hormônio. Então ela vai usar esses hormônios com o objetivo de repor. E aí quem vai ser o principal que ela vai usar, gente? Progestina ou etinilestradiol? Ou estradiol? Essa menina que precisa repor. Estradiol. Estradiol, né? Porque é ele que é o feminilizante. O outro público, aí tem mais outros 2 públicos para essa terapia de reposição hormonal. É a menina, sexo feminino, que não feminilizou. A menina trans. Quem é a menina trans? Os órgãos sexuais são masculinos, nasceu num corpo masculino, mas mentalmente essa pessoa nunca se identificou com o sexo masculino. Ela sempre teve uma identificação com o sexo feminino. E aí isso vai ficando óbvio para os pais, tanto na menina trans como no menino trans. A menina trans, ela desde novinha, ela se incomoda com vestido, laço, maquiagem, ela detesta essas coisas, ainda muito nova. Ela pede para a mãe para cortar o cabelo curtinho, para ficar parecida com os meninos, porque é com os meninos que ela se identifica. No passado, os pais não aceitavam isso. E hoje em dia, não. Hoje em dia, os pais já começam a perceber, alguns já buscam apoio de psicólogos, psiquiatras, para entender esse processo de transexualidade. Não tem nada a ver com homossexualidade, tá? O homossexual não está tendo problemas com o seu corpo, com o seu sexo biológico. O trans, não. Ele nem aguenta olhar para a sua genitália. Aquilo ali é um corpo estranho no corpo dele. É como uma mulher que olha para baixo e vê um pênis nela. E aquilo ali não é dela, não pertence a ela. Ou é um homem no corpo de uma mulher. Ele detesta os seios. Porque aqueles seios ali não faz parte dele. Não sei se vocês estão acompanhando, um ator de Hollywood está num processo de mudança, assim como a Tammy Gretchen no Brasil, que também é trans, aquele Elliot Page, que era Ellen Page, fez X-Men, fez A Vampira, depois fez Juno, fez vários filmes famosos. E agora ele faz essa série de Netflix, Umbrella Academy. Agora ele está terminando o processo de mudança para o sexo masculino. Mas inicialmente era uma mulher, então ele é um menino trans. Essa população também vai fazer o uso da terapia de reposição hormonal. O menino trans, que sexualmente é uma mulher, mas quer ser um homem, ele vai usar testosterona. A menina trans, sexualmente é um homem, mas quer se transformar numa mulher, ele vai usar etinilestradiol para fazer a reversão sexual. A reversão das características sexuais. A gente vai falar disso na próxima aula. E o terceiro público da reposição hormonal são os idosos. A mulher mais velha, depois que ela entra no período de menopausa, ela começa a sofrer vários problemas, onda de calor, distúrbios cardiovasculares, osteoporose, atrofia urogenital, problemas de pele, de humor, dor de cabeça, fadiga. Ela começa a reclamar de uma série de problemas que a reposição hormonal pode resolver. Então, nós vamos falar de reposição hormonal na próxima aula e vamos fechar o nosso conteúdo com androgênios. Os androgênios são os hormônios masculinos. A gente vai ver quando um homem usa testosterona. Testosterona é para reposição masculina. A gente vai ver em que contextos um homem usa testosterona e a gente vai ver o que acontece com uma mulher quando ela usa testosterona. A gente vai ver que ela masculiniza tanto quanto um homem. E a gente vai discutir isso nas próximas aulas. Então, a próxima aula vai ficar em cima de terapia de reposição hormonal, masculina e feminina, e a gente vai falar um pouquinho de testosterona. Certinho? Dúvidas? Vou interromper a gravação, mas se tiver dúvidas, podem ir perguntando.